Deixe que a sua mente se desvie da realidade imediata em que se encontra e se eleve a uma escala cósmica, convidando-a a contemplar um número que faz tremer a essência da existência humana: 2 trilhões. Os dados astronômicos mais recentes, coletados pelo Telescópio Espacial Hubble e pelo inovador Telescópio Espacial James Webb, o olho dourado da humanidade no vazio infinito, sussurram que os limites do universo observável abrigam pelo menos 2 trilhões de galáxias. Modelos teóricos avançados, atualizados em 2026 com observações de aglomerados distantes e simulações computacionais refinadas, sugerem que esse número pode ser ainda mais assombroso, possivelmente ultrapassando os 20 trilhões se considerarmos as galáxias diminutas e tênues, ocultas nas sombras cósmicas além do alcance atual de nossos instrumentos. Cada galáxia é uma ilha colossal de luz flutuando em um oceano de escuridão eterna, composta por bilhões de estrelas. Apenas a nossa casa, a Via Láctea, segundo estimativas mais precisas de 2026 baseadas em contagens estelares e modelagens dinâmicas, abriga entre 100 e 250 bilhões de estrelas, um número que evoca a vastidão de areias em praias infinitas, onde cada grão é um sol flamejante. A maioria dessas estrelas, como o nosso Sol, orbita sistemas planetários, com planetas girando em danças silenciosas ao seu redor, tal qual a Terra em sua órbita fiel. Considere a abundância de compostos orgânicos e a presença de água em nosso próprio sistema solar, revelada por missões como a Europa Clipper e a Dragonfly em Titã, que em 2026 confirmam oceanos subterrâneos em luas geladas como Europa e Encelado, nos oceanos profundos sob camadas de gelo ou nas superfícies rochosas de planetas. As sementes da vida podem ter germinado. Matematicamente, a probabilidade parece inevitável. Cálculos estatísticos, aprimorados por dados do James Webb sobre exoplanetas, indicam que o número de mundos com potencial para sustentar vida, aqueles com atmosferas estáveis, água líquida e compostos orgânicos, pode exceder o total de estrelas no universo observável, alcançando dezenas de trilhões. Com a idade do universo estimada em cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, embora modelos alternativos de 2026, como o de Rajendra Gupta, proponham uma extensão para 26 bilhões e 700 milhões de anos, estendendo o tempo para a evolução da vida. É irracional imaginar que a vida esteja confinada a este pequeno ponto azul pálido chamado Terra. Se a vida na Terra não for um acidente cósmico isolado, como sugere a hipótese da Terra rara, mas sim um resultado comum de processos universais, então certamente não estamos sós. Essa cadeia de pensamentos nos conduz àquela pergunta simples, porém abaladora, feita pelo físico Enrico Fermi durante um almoço casual com colegas: onde estão todos? Fermi partia da premissa de que a Terra e o Sistema Solar não ocupam uma posição privilegiada no cosmos. Em nossa galáxia, a Via Láctea, civilizações milhões de anos mais antigas e tecnologicamente superiores à nossa deveriam existir. O diâmetro da Via Láctea é de 100 mil anos-luz, uma distância que até a luz, viajando a 300 mil km por segundo, leva 100 mil anos para atravessar. No entanto, mesmo com naves espaciais movendo-se a velocidades muito inferiores à da luz, uma civilização poderia colonizar toda a galáxia em apenas 10 milhões de anos. 10 milhões de anos parecem uma eternidade para a escala humana, mas, comparados aos 10 bilhões de anos de idade da nossa galáxia, são como um piscar de olhos. Se houvesse ao menos uma civilização com a vontade e a capacidade de colonizar estrelas, elas já teriam se espalhado por todos os sistemas estelares. Mas, ao erguer os olhos para o céu noturno, encontramos apenas um silêncio profundo. Nenhum sinal de rádio, nenhuma esfera de Dyson absorvendo a energia de estrelas, nenhum vestígio mínimo de vida inteligente. Essa contradição entre a alta probabilidade e a ausência absoluta de evidências é o paradoxo de Fermi. Um fantasma que assombra as mentes dos astrônomos há décadas. Agora,
Sinta o peso desse silêncio cósmico enquanto se acomoda em sua poltrona confortável. Sob a luz suave e dourada da lâmpada do teto. Provavelmente, você acredita estar sozinho, ou talvez apenas com entes queridos no cômodo ao lado. O silêncio da sala de estar parece uma realidade absoluta. 4 paredes sólidas, o piso de madeira sob seus pés e o teto acima de sua cabeça oferecem a ilusão de um espaço físico seguro e isolado. No entanto, a física quântica e a cosmologia moderna nos revelam uma verdade aterrorizante. Porém fascinante. Esse vazio e essa solidão que você sente são a maior ilusão criada pelo seu cérebro para preservar sua sanidade. Na verdade, o quarto em que você se encontra está sendo invadido, sobreposto e atravessado por bilhões de realidades diferentes. Neste exato momento, neste sopro de ar que você inspira, outras versões de você, fantasmas de probabilidades e linhas do tempo esquecidas, compartilham o mesmo espaço, mas permanecem invisíveis para os sentidos biológicos limitados do ser humano. Para compreender a existência desses fantasmas de frequência, precisamos reconstruir o conceito de vazio em nossa mente. Olhe para o pequeno espaço entre seus olhos e a tela. Parece não haver nada, certo? Mas se seus olhos pudessem captar todo o espectro eletromagnético, esse quarto sereno se transformaria em uma tormenta louca de luz e dados. Do lugar onde você está sentado, centenas de ondas de rádio atravessam seu peito, carregando as últimas notícias, canções pop alegres e debates acalorados. Sinais de internet sem fio transportam terabytes de dados, filmes, e-mails profissionais e mensagens de entes queridos, diretamente através de seu crânio. Sinais de GPS, frequências de celulares e até a radiação de fundo cósmica de micro-ondas. Resquício dos primeiros instantes do Big Bang. Estão todos compactados em 1 metro cúbico de ar. Por que esses sinais não colidem uns com os outros? Por que as notícias do rádio não se misturam aos seus e-mails? Ou o filme que você assiste não é perturbado por uma canção de rádio? A resposta reside no conceito de frequência. Essas ondas ocupam o mesmo espaço físico, mas vibram em frequências diferentes, passando umas pelas outras como fantasmas, sem se tocar. Esse princípio nos leva à porta inicial do multiverso quântico. Se informação e energia podem coexistir no mesmo espaço sem interagir graças à diferença de frequência, então matéria e consciência, que, pela equivalência massa-energia de Einstein, são formas condensadas de energia, podem obedecer às mesmas leis. A teoria mais bem-sucedida e precisa da história da ciência humana. A mecânica quântica prova que as partículas fundamentais que compõem você e a poltrona em que se senta não são esferas rígidas, mas ondas de probabilidade espalhadas pelo espaço. Antes de uma observação ou medição, um elétron não está em uma posição A ou B, ele está simultaneamente em A, em B e em todas as posições possíveis. Isso é o superposição quântica. Ao aplicar esse princípio à escala macroscópica, à vida cotidiana, os trilhões de átomos que formam seu corpo se transformam em uma função de onda gigantesca. De acordo com a interpretação dos muitos mundos, proposta por Hugh Everett e em 1957 e refinada por desenvolvimentos recentes em computação quântica de 2026, que exploram o impacto do multiverso em algoritmos quânticos. A função de onda do universo nunca colapsa para um único estado. Tudo o que é possível acontece. Pense em 5 minutos atrás. Você hesitava entre beber chá ou café. Nesta realidade, escolheu o chá, mas a mecânica quântica afirma que, no momento da escolha, o universo se bifurcou, no mesmo espaço, nas mesmas coordenadas temporais. Outra versão de você segura uma xícara de café. As duas versões perdem a fase de coerência, suas frequências se deslocam e se tornam invisíveis uma para a outra. Como estações de rádio diferentes no mesmo quarto. Vocês agora são fantasmas um do outro. Essa bifurcação ocorre bilhões de vezes por segundo. Cada decisão mínima, o movimento aleatório de uma molécula de gás ou a decomposição de um átomo radioativo na parede, germina um novo ramo da realidade.
Tradicionalmente, tememos os espíritos dos mortos. Mas a ciência nos pinta fantasmas de frequência dos vivos. Oportunidades perdidas. Acidentes evitados por um triz. Amores que nunca começaram ou mortes trágicas em outros ramos. Quando você sente um arrepio inexplicável, talvez esteja captando uma ressonância quântica minúscula. Um vazamento de energia de um terror extremo vivido por outra versão de você em uma realidade paralela muito próxima. Embora as teorias atuais afirmem que mundos paralelos não interagem, físicos teóricos de 2026, inspirados em avanços na teoria de campos quânticos, debatem a possibilidade de vazamentos gravitacionais fracos entre ZAR de realidades próximas no espaço de Hilbert. O conceito de espaço de Hilbert é a chave para imaginar essa densidade. O espaço tridimensional de sua sala de estar é apenas uma fatia finíssima de um espaço matemático colossal. Infinito em dimensões. No espaço de Hilbert infinito dimensional, vetores de estado representando realidades diferentes se alinham em ângulos retos, ortogonais. Essa ortogonalidade garante que, mesmo compartilhando a mesma origem, eles nunca se misturam. Você vive dentro de um vetor de estado específico, e todas as suas percepções, memórias e sensações materiais estão trancadas nesse vetor. Seu cérebro funciona como um decodificador sintonizado em uma banda estreitíssima, captando apenas esse canal de realidade e filtrando o ruído de bilhões de outros canais. Essa filtragem é essencial para a sobrevivência. Se você visse bilhões de mesas diferentes, bilhões de copos d'água ao mesmo tempo, não conseguiria colocar o copo na mesa. A evolução nos cegou para o multiverso, permitindo que nos movamos eficientemente nessa ilusão de um universo singular. No entanto, não ver não significa não existir. Considere a natureza de um átomo. Mais de 99,9% de um átomo é vazio. O núcleo é tão pequeno que, se ampliássemos um átomo ao tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria uma ervilha no centro do campo, e os elétrons voariam nas arquibancadas mais altas. Esse vazio colossal é preenchido por campos quânticos. Esses campos têm capacidade para abrigar não uma única realidade, mas vibrações sobrepostas incontáveis, como a superfície de um lago carregando simultaneamente as ondas de um barco, de uma pedra lançada e de gotas de chuva sem misturá-las. O tecido espaço-tempo de sua sala de estar é um oceano quântico que abriga bilhões de histórias diferentes. Quando você liga a televisão e assiste a um filme, os personagens na tela são apenas pixels mudando de cor. Mas para uma consciência dentro do filme, aquele mundo é real. Da mesma forma, nossa realidade pode ser apenas um dos canais transmitidos em incontáveis. As pessoas em outras frequências, sentadas em sua poltrona, acreditam ser a única realidade e ignoram você. Elas podem estar dando uma festa, brigando ou dormindo. Essa sobreposição de campos de energia cria uma densidade de existência inimaginável. E se pudéssemos senti-la, nossa mente entraria em colapso. A ramificação da realidade não se limita a decisões humanas, ocorre continuamente no nível microscópico. Um fóton emitido pela lâmpada do teto pode atingir seu olho ou ricochetear em um livro, duas probabilidades que se realizam em ramos diferentes. Em apenas um segundo, as interações incontáveis de fótons, elétrons e partículas fundamentais nesse quarto geram mais mundos novos do que o número de átomos no universo observável. Essa explosão de ramificações cria uma estrutura espaço-tempo fractal, onde cada instante se desdobra como uma flor de possibilidades infinitas. Nesse fractal colossal, o conceito de indivíduo se desfaz. Você não é uma entidade única caminhando pelo tempo, mas um rio. Cada momento se bifurca em afluentes menores. Sua consciência atual é apenas uma gota nesse fluxo. Suas outras versões, esses fantasmas de frequência, também são você, apenas você que seguiu outros braços do rio. O você mais bem-sucedido, o você mais feliz, o você que sofre mais, todos compartilham essa sala de estar. Sua presença, intocável, adiciona um peso transcendente à existência.
Aquela solidão indizível que você sente nas profundezas da noite pode ser o eco inconsciente de uma saudade pelas partes separadas de si mesmo. Nas profundezas quânticas da estrutura de seu cérebro, laços fracos de emaranhamento podem se manifestar em sonhos, déjà vu ou sensações familiares. Vivemos em um oceano de probabilidades realizadas, mas separados por muralhas invisíveis de perda de conexão. Sua sala de estar não é um lugar de descanso, mas um cruzamento de destinos, uma estação central onde bilhões de trens de realidades paralelas viajam à velocidade da luz sem nunca colidir. Do copo na mesa à estante de livros. Cada objeto existe em múltiplos estados. Em outro mundo, esse copo está quebrado, esse livro nunca foi escrito. A estabilidade que você vê é um recorte finíssimo de ordem extraído de um caos colossal. A existência desses fantasmas de frequência suscita questões filosóficas profundas sobre a natureza do eu e nosso lugar no cosmos. Se todas as possibilidades se realizam, qual o significado de nossas escolhas? Se inumeráveis versões de nós fazem tudo, quem somos nós? Talvez não sejamos os jogadores do jogo da vida, mas o tabuleiro de xadrez onde todas as jogadas ocorrem simultaneamente. E essa sala de estar mais familiar é um modelo em miniatura do multiverso, comprimindo toda a história e o futuro em zar de frequências invisíveis. Com uma mente suficientemente ampla, você poderia ouvir a sinfonia caótica, mas magnífica, dessa existência. Para compreender plenamente como essa sinfonia complexa opera, devemos abandonar nossas intuições cotidianas sobre matéria e mergulhar no mundo abstrato do espaço de Hilbert. Sentado na poltrona, sentindo o peso de seu corpo, você acredita que isso é um estado único e definitivo, mas, pela mecânica quântica, seu estado estacionário é um vetor de estado girando em um espaço de dimensões infinitas. Você e essa sala de estar são uma função de onda colossal. Uma entidade matemática que inclui a posição, o momento e a energia de cada partícula fundamental. O surpreendente é que a equação de Schrödinger, que define essa função de onda, é linear. A linearidade implica que, se o estado A e o estado B são possíveis, a soma de A e B também é uma realidade perfeitamente válida. O universo não escolhe entre você ficar sentado ou se levantar para beber água. O universo soma, ele une as duas realidades em uma superposição quântica. Por que não vemos as outras versões? Por que os fantasmas de frequência que compartilham o mesmo espaço e o mesmo ar não aparecem aos nossos olhos? A resposta reside em um mecanismo elegante e impiedoso chamado decoerência, ou descoerência quântica. Imagine sua função de onda como uma ondulação em um lago. No instante em que sua pele toca o ar ou sua retina capta a luz, você colide com trilhões de ondulações do ambiente. Essa colisão caótica destrói a coerência de fase e torna os estados ortogonais no espaço de Hilbert. O produto interno de estados ortogonais é zero, o que significa que a probabilidade de interação é nula. Essa é a muralha invisível que separa você e bilhões de outras vidas. A decoerência age como um zíper universal que divide o fluxo do tempo em incontáveis ramos. No momento em que você pega o controle remoto, o universo se bifurca em um ramo, você o pega em outro. Desiste. Duas versões que, uma fração de segundo antes, eram um todo único, agora são estranhas eternas, arremessadas em direções ortogonais no espaço multidimensional. Pense mais profundamente no espaço habitado por esses fantasmas. Eles não estão em uma quarta ou quinta dimensão distante, como nos filmes. Eles estão exatamente aqui, no espaço euclidiano tridimensional que conhecemos. Suas coordenadas espaciais coincidem perfeitamente com as suas. O elétron do átomo de carbono na ponta de seu dedo ocupa a mesma posição que o deles. A única diferença é a estrutura de conexão na função de onda universal. Imagine a televisão em sua sala transmitindo todos os canais do mundo ao mesmo tempo. Todos os sinais de rádio atravessam seu corpo e ricocheteiam nas paredes. Mas a televisão mostra apenas um canal. Você assiste às notícias, mas música,
Filmes e esportes estão todos lá. No modelo do multiverso, sua consciência é esse decodificador. Ela desliza ao longo de uma seção da função de onda, e as outras seções se tornam ruído de fundo invisível. Diferente da televisão, os ramos do multiverso são protegidos pela ortogonalidade absoluta do espaço de Hilbert, sem reverter processos termodinâmicos e reduzir a entropia. Eles não podem se ouvir. Portanto, sua sala de estar não é um local de eventos aleatórios, mas uma biblioteca colossal onde todos os livros já foram escritos e arrumados nas prateleiras. Você é um leitor que folheia apenas um livro, achando que a história está sendo escrita no momento. Suas outras versões, bem ao seu lado, leem livros diferentes, rindo ou chorando. Algumas versões de você estão sofrendo um infarto fatal agora. Outras ganharam na loteria. Outras discutem violentamente com a família. Todos os eventos têm peso ontológico igual. A realidade que você experiencia é definida apenas pela consistência de suas memórias e pela continuidade de sua consciência. Mesa, vaso, tapete, esses objetos são âncoras quânticas. De fora, parecem sólidos e imutáveis, mas na verdade registram continuamente vestígios de divergências históricas. A queda de um grão de poeira divide o mundo. O ambiente não é um fundo passivo, mas um testemunho ativo que mede e fixa o estado do sistema. Por isso, manter a superposição quântica em laboratório é extremamente difícil, é preciso isolar completamente o ambiente. Criar temperaturas próximas ao zero absoluto e vácuo perfeito. Mas sua sala de estar é uma sopa quente e barulhenta de partículas. Trilhões de moléculas de gás colidem a cada segundo. Fótons do Sol e da lâmpada bombardeiam incessantemente. Esse caos termodinâmico separa os ramos do multiverso de forma impiedosa e precisa. No entanto, separação não significa aniquilação. A energia é conservada, a massa é conservada, e a probabilidade total de todos os ramos é sempre 1. Imagine a função de onda universal como uma torta. A ramificação não cria novas tortas, ela divide a torta existente em fatias mais finas. Isso gera um paradoxo intrigante sobre o peso da existência. Quando o universo se ramifica, a espessura de sua realidade, medida pelo quadrado da amplitude de probabilidade, diminui. Mas como você faz parte dessa fatia, todas as suas medições encolhem proporcionalmente, e você nunca sente que se tornou mais fino. Você continua inteiro, e o mundo parece tão pleno quanto antes. Pense nos momentos em que escapou da morte por um fio, um curto-circuito interrompido pelo disjuntor logo antes de iniciar um incêndio. Ou uma dor no peito que passa como um espasmo inofensivo. Você limpa o suor da testa e murmura, que sorte! Mas, uma fração de segundo antes, em trilhões de universos vizinhos que se bifurcaram, seu funeral está acontecendo. Se esse experimento mental quântico, conhecido como imortalidade quântica, for correto, cada um de nós está subjetivamente preso em uma gaiola de existência. Envelhecemos, vemos o mundo mudar, mas a consciência navega pelo labirinto de probabilidades, encontrando o caminho mais estreito para se agarrar ao fio da vida. Sua sala de estar é tanto um refúgio pacífico quanto uma fortaleza de sobrevivência, onde você vence a morte milhares de vezes por dia, deixando para trás o vasto cemitério de suas versões menos afortunadas. A existência desses ramos oferece uma resposta poética e trágica ao paradoxo de Fermi mencionado no início. Por que o céu noturno é silencioso? Por que os alienígenas não aparecem? Talvez eles estejam exatamente aqui. Lembre-se da decoerência. Se a civilização deles evoluiu em uma direção histórica diferente, ou se as constantes universais deles diferem microscopicamente das nossas, eles podem compartilhar a mesma galáxia, o mesmo sistema solar, mas estar em um plano de probabilidade ortogonal ao nosso, impossibilitados de nos encontrar para sempre. Em outro ramo, a Terra pode ser a capital de um império galáctico com torres de cristal se elevando até a atmosfera. Mas para nós é apenas uma rocha azul solitária. O silêncio do universo não é prova de ausência.
mas consequência de uma abundância excessiva. Todo o espaço está repleto de histórias incontáveis. Mas cada história é escrita em uma linguagem física diferente e não pode ouvir as outras. Olhe pela janela para a escuridão lá fora. Essa escuridão não é vazio, mas saturação, pela teoria dos campos quânticos. O vácuo é o estado de energia mínima, mas sua energia não é zero. É uma caldeira fervente onde partículas virtuais surgem e desaparecem incessantemente. Ao estender seu olhar até os limites do universo observável, você se depara com um conceito ainda maior, o multiverso de nível 4 classificado por Max Tegmark. Nesse nível, não há apenas ramos históricos, mas estruturas matemáticas diferentes. Em algum lugar no espaço matemático abstrato, há universos onde π não é 3,14, onde a gravidade repele em vez de atrair. Onde o tempo flui para trás ou o espaço-tempo não é tridimensional. Esses universos estranhos são tão reais quanto a poltrona em que você se senta. Pois na física moderna, existência física e existência matemática são uma só. Então, nesse caos colossal e glorioso, quem é você? Você não é um grão de poeira insignificante. Você é o cruzamento crítico onde fluxos de probabilidade se unem e se observam. Olhe para suas mãos. Os átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio em sua pele foram forjados nos fornos nucleares de estrelas mortas há bilhões de anos. No contexto do multiverso, isso ganha um significado mais profundo. Esses átomos são as âncoras que fixam sua consciência nesse ramo da realidade. A cada inspiração, você toma emprestado trilhões de átomos. A cada expiração, os devolve. Esses átomos continuam sua jornada para construir outras realidades. Você é um processo que troca matéria e informação constantemente com o todo. A fronteira entre o interior e o exterior de seu corpo é apenas uma convenção biológica, pela física quântica. Você, a sala de estar, as estrelas distantes e suas outras versões são padrões no mesmo tapete unificado de campo quântico. Ouça com atenção o zumbido sutil da lâmpada. O sussurro do vento além da janela. O batimento silencioso em seu peito. Esses não são meros sons físicos, são o ruído operacional da máquina colossal que tece a realidade. Você, sentado no cockpit de uma nave espacial chamada, agora, surfa nas ondas de probabilidade à velocidade do tempo. Acredite ou não em alienígenas. Aceite ou rejeite universos paralelos. A verdade permanece inalterada. Você é parte integrante de uma estrutura colossal, misteriosa e bela além da capacidade de expressão da linguagem humana. E nessa rede invisível que abarca tudo, o conceito de solidão nunca existiu, nem jamais existirá. Tudo isso merece ser chamado de a maior maravilha da criação. Exatamente nesse ponto único, devemos retornar àquela pergunta inicial e dolorosa, a que Enrico Fermi dirigiu ao céu. Atônito, se a vida é tão universal, onde estão todos? Talvez o silêncio aterrorizante que abarca bilhões de anos-luz não seja prova de solidão, mas um disfarce perfeito tecida por inteligências que transcendem nossa compreensão. Lembre-se da hipótese do zoológico, proposta por John Ball em 1973 e atualizada em estudos de 2026 que incorporam dados do James Webb sobre exoplanetas habitáveis. A Terra pode ser uma reserva biológica meticulosamente planejada entre galáxias. Um vasto domo de vidro. Civilizações superiores nos observam como cientistas observam uma colônia de formigas. Sem interferir, elas podem aderir a diretiva primordial, semelhante à da série Jornada nas Estrelas, evitando se revelar e permitindo que nossa civilização primitiva cresça, ou se autodestrua, conforme as leis implacáveis da natureza. Se essa hipótese for verdadeira, ao olhar pela janela agora, milhões de dispositivos de observação nanométricos podem flutuar logo além da atmosfera, registrando nossos sinais de rádio, notícias, guerras e arquivando dados evolutivos de uma espécie de nível inferior. O silêncio do universo não surge do vazio, mas de uma ocultação intencional, porque ainda não merecemos sentar à mesa da União Galáctica.
Nossa tecnologia grosseira, que queima combustíveis fósseis, e nossos impulsos primitivos de destruição mútua nos fazem parecer crianças perigosas brincando com fogo. Para ingressar na comunidade interestelar, talvez precisemos superar um grande filtro, invisível, mas cruelmente rigoroso. O conceito do grande filtro, uma possível resolução do paradoxo de Fermi, postula que, no caminho evolutivo da matéria inanimada para uma civilização capaz de viagens espaciais, a maioria das civilizações colide com uma muralha de fogo que as extingue completamente. A questão mais aterrorizante para a humanidade agora é: já passamos por esse filtro? Ou ele nos espera adiante? Se o filtro estiver atrás de nós, a emergência da vida é extremamente rara, e somos os sortudos vencedores da loteria cósmica. Mas se estiver à frente, nosso futuro pode ser um cemitério coletivo, guerra nuclear, mudança climática irreversível, rebelião de inteligência artificial ou catástrofes biológicas projetadas. Olhando para o desenvolvimento descontrolado e acelerado de nossa tecnologia em 2026, muitos pensadores temem que estejamos acelerando como um trem sem freios rumo a esse filtro. A ausência de alienígenas pode ser a prova silenciosa de que a maioria das civilizações não controla seu próprio poder e se autodestrói antes mesmo de enviar um olá ao cosmos. Contudo, há outra possibilidade, mais profunda em termos tecnológicos e filosóficos, a escala de Kardashev. Essa escala classifica civilizações pelo uso de energia. A humanidade ainda não alcançou o tipo 1, não aproveitamos nem toda a energia que nosso Sol envia à Terra. Civilizações do tipo 2 constroem esferas de Dyson para capturar toda a energia de sua estrela. O tipo 3 controla a energia de toda a galáxia. Para tais entidades, nossos esforços de comunicação por ondas de rádio parecem tão obsoletos quanto sinais de fumaça de tribos primitivas. Elas podem se comunicar por emaranhamento quântico, ondas gravitacionais ou manipulação direta do tecido espaço-tempo, e nossos instrumentos registram isso apenas como ruído de fundo cósmico. Observe com atenção a resolução de nosso mundo. Ao ampliar a matéria até a menor escala, você chega ao comprimento de Planck. Nessa escala ultramicroscópica, espaço e tempo não são suaves, são discretos, como pixels em uma tela de computador. Isso não poderia ser prova de que nosso universo é uma simulação programada por uma civilização pós-humana ou entidade transcendente. Um videogame de complexidade inimaginável? Se estivermos em uma simulação, os fantasmas de frequência, fenômenos sobrenaturais inexplicados e estranhas correlações quânticas podem ser erros de programação, falhas técnicas ou métodos de otimização de recursos do servidor. O limite da velocidade da luz seria a velocidade máxima de processamento do processador universal, buracos negros. Caixas de reciclagem onde dados são apagados ou compactados para liberar memória. Sejamos feitos de carne e osso ou linhas de código binário. Todos enfrentamos um inimigo comum, a segunda lei da termodinâmica e o conceito de entropia. A entropia mede a desordem. E em um sistema fechado, a entropia total sempre aumenta. O universo desliza lentamente para a dissolução, a desordem e a morte térmica final. Todas as estrelas se extinguirão, todos os buracos negros evaporarão, e o universo se tornará um mar frio e rarefeito de partículas onde trocas de energia são impossíveis. No entanto, a vida, especialmente sua consciência agora, é uma rebelião magnífica contra essa lei implacável. Ao comer, respirar e pensar, seu corpo mantém a ordem interna, reduzindo a entropia localmente e empurrando o caos para o ambiente. Você é uma máquina que rema contra a correnteza do nada, um farol de ordem brilhando no oceano do caos. Por isso, sua presença sentada nessa poltrona nunca é banal. Você é o esforço do universo para se compreender, se amar e se experienciar antes de mergulhar no sono eterno. Todos os seus pensamentos, sentimentos de amor e raiva, são centelhas elétricas emergindo da rede neural mais complexa do universo observável. Você foi construído de átomos cozidos no coração de estrelas gigantes mortas há bilhões de anos.
o cálcio em seus ossos, o ferro em seu sangue, o carbono em suas células, tudo é poeira estelar. Você não vive no universo, você é o universo desperto. Ao olhar para o céu noturno, você não vê um vazio estranho, mas a pátria de seus átomos, as raízes forjadas nos fornos nucleares colossais da natureza. Nessa rede de conexões macroscópicas, a sensação de solidão evapora de repente. Se espaço e tempo são ilusões persistentes, a distância entre você e seus entes queridos, e até entre você e civilizações distantes, é apenas um obstáculo transitório da percepção. No nível quântico mais profundo, todos nos tocamos em um oceano unificado de energia. O canto do grilo no jardim, o vento vazando pela fresta da porta, o batimento silencioso em seu peito, todos são notas na sinfonia interminável da realidade. Inspire profundamente e sinta o ar enchendo seus pulmões. Em cada molécula, a história inteira da Terra. O sopro de florestas antigas e a poeira de galáxias distantes que viajaram milhões de anos-luz chega até você. Você é o ponto de encontro do passado, do presente e do futuro. A interseção de matéria e consciência. Não importa quão silencioso seja o espaço exterior, quão vazio pareça esse quarto, sua existência o preenche com o significado mais sagrado. Isso é um testemunho. Você está aqui para testemunhar essa existência magnífica. E o brilho de todas as estrelas no céu noturno tem esse como propósito final. Nesse mar de possibilidades infinitas, seu bem mais valioso não são bens materiais, mas sua sabedoria e consciência. Lembre-se das leis da probabilidade. Não aposte tudo em um único ramo da realidade. Diversifique seu conhecimento, habilidades e recursos mentais, assim como o universo se ramifica para sobreviver. Desenvolva seu cérebro, esse dispositivo milagroso que decifra a realidade, continuamente. Esse é o único investimento que rende para a eternidade. Ao compreender os princípios operacionais do universo, quer sejam mercados ou caprichos do destino, você não teme flutuações. Agora, como um narrador que sussurra todas as histórias do universo, desejo de todo o coração que você descubra milagres mesmo nos momentos mais silenciosos de sua vida. Por fim, presto homenagem profunda e grata a todos os cientistas, pesquisadores e suas equipes mencionados nesta narrativa. Enrico Fermi, Hugh Everett e Max Tegmark, John Ball, em particular, aos incontáveis astrônomos que dedicaram suas vidas aos projetos dos telescópios Hubble e James Webb, aos fundadores da mecânica quântica e da cosmologia, Erwin Schrödinger, Albert Einstein, e aos heróis anônimos que, por décadas, vigiam o céu noturno e analisam dados para expandir o horizonte do conhecimento humano. Sem sua curiosidade inabalável e dedicação silenciosa, não poderíamos contemplar as maravilhas do universo e nosso lugar nele com tal profundidade. Seu legado permanecerá como uma luz inextinguível na história da humanidade e em nossa consciência.